Obrigado por virem aqui esta noite. Juntos exploraremos a palavra de Deus. E ao estudarmos a Bíblia, nossos corações e mentes se elevarão e alcançaremos uma sensação maior de paz e alegria e significado e livre de culpa em nossas próprias vidas. Descobertas nas Profecias é uma série de encontros. Não um encontro, não 2 encontros, mas uma série durante as próximas 5 semanas de 26 encontros, explorando os grandes temas da Bíblia. Chamamos esta série Descobertas nas Profecias, porque após termos estabelecido o trabalho de base nesta primeira semana, nos aprofundaremos nas profecias dos livros de Daniel e Apocalipse na Bíblia. Nos primeiros encontros estudamos assuntos como a Bíblia como a palavra de Deus, o incrível poder de Deus na criação, o fato de que Deus estipulou sua vontade para a história e que Cristo logo retornará, como revelado no livro de Mateus, e os sinais do retorno de Cristo. Estudamos os fatos de que este mundo possui grandes conflitos entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Durante as próximas 2 noites, iremos estudar o âmago do livro do Apocalipse, o Cristo do Apocalipse. Há pessoas que acreditam que o Apocalipse é apenas bestas e sempre me perguntam quando vou falar sobre 666. Quando irá falar sobre a marca da besta, o boicote econômico e tudo isto? É isto que nos interessa. Meu amigo, se está mais interessado na besta do que em Jesus Cristo, o Cordeiro, eu me preocupo com você. Porque se não conhecer o Cordeiro, não importa o quanto saiba sobre a besta, você será enganado. E assim as apresentações anteriores são vitais, são importantes, preparam a fundação. Sim, discutiremos mais tarde os temas do Apocalipse. Sim, falaremos sobre os Estados Unidos na profecia da Bíblia. Sim, falaremos sobre os grandes eventos que ainda acontecerão. Porém, se não compreendermos o básico, os temas das Escrituras e princípios, ficaremos confusos e não poderemos compreender estes eventos. Portanto, nas próximas 5 semanas, a profecia será revelada a vocês diante de seus olhos. E amanhã à noite, meu tema é Vivo nos tempos do fim. Como romper com hábitos incontroláveis, como romper padrões indesejáveis na sua vida. Como este Cristo vivo pode chegar e mudá-lo e torná-lo a pessoa que deseja ser. Vivo nos tempos do fim. Como distinguir o verdadeiro dos falsos messias. E como não ser enganado por um Cristo falsificado. Isto será amanhã à noite, não percam. E no domingo, fenômenos psíquicos. A nova era. Conspirações psíquicas. E como será a vinda de Jesus? Por que existe tanto interesse em discos voadores, no oculto, nos médiums? O que muitos cristãos não sabem é que o demônio, na verdade, infiltrou-se em muitas igrejas cristãs para ensinar princípios errados, para preparar as pessoas para serem enganadas no futuro. Não percam. Sábado, domingo à noite esta semana. Poderosas apresentações. Listen to the hammer as it rings on Calvary. Though nails held him captive, he liberated me. You may think I'm callous when you see this joy in me, but every blow was in the plan of God and taken willingly. Listen to the hammering and rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. The precious hands of Jesus, they heal the sick and the lame.
that touch was oh so tender. Now those hands are maimed, and those feet that travel over rough and dusty roads now are bloodied by the nails that my Jesus chose. So listen to the hammering and rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. Listen to the hammering and rejoice, rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. Listen to the hammering and rejoice. Glory, hallelujah. Let's praise the name of Jesus, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. Listen to the hammering. Listen to the hammering and rejoice. Thank you so much. Ouçam um martelo soando e alegrem-se. Vamos orar antes de iniciar nossa palestra esta noite. Deus no céu, agradecemos, pois na cruz de Cristo temos paz e ausência de culpa e perdão. Leve-nos até a cruz esta noite, em nome de Cristo, amém. Nosso tema hoje é como encontrar a paz de espírito, como ficar livre da culpa, como nos libertar da condenação que nos persegue tanto. Norm era um executivo ocupado. Ele tinha tudo, tinha um mundo em suas mãos. Era um executivo que parecia ter tudo ao voar de reuniões de negócios para reuniões de negócios no jato de sua empresa. Os lucros de sua empresa subiam. Seus empregados tinham segurança. Norm tinha um cargo alto em uma grande corporação. Uma corporação que estava entre as 500 maiores companhias da América. Na verdade, o incentivo de participação nos lucros de Norm, como gerente da empresa e um dos mais antigos funcionários de lá, permitia que seus funcionários continuamente recebessem aumento. Norm aproveitava suas férias em sua linda casa nas montanhas, perto de um belo lago. Geralmente, aproveitava suas férias em locais bastante exóticos. Parecia que Norm estava no topo deste mundo. Tinha tudo: poder, prestígio, um salário de milhões de dólares, uma conta bancária bastante volumosa. Mas interiormente, Norm estava morrendo. No interior havia alguma coisa errada. As reuniões de negócios pareciam não satisfazer Norm. Faltava em sua vida a paz interior, faltava direção. Parecia que estava vazio por dentro. E quase sempre Norm sentia-se deprimido, sentia-se exausto, sentia-se culpado, sentia-se confuso. Norm sentia-se desconectado da fonte da vida. Sentia como se fosse uma folha sendo levada por uma brisa, como uma pedrinha na beira da estrada. Tinha tudo,
mas algo faltava em seu interior, alguma coisa ausente no fundo de seu coração, algo que faltava em sua mente, algo que faltava bem no fundo do seu estômago. Sentia a sensação incômoda de insatisfação. Shelley nunca encontrou Norm. Vivia a centenas de quilômetros de distância. Porém, Shelley passava por algo extremamente semelhante. Seu marido estava envolvido em negócios e trabalho, 67 horas por semana. Shelley tinha uma linda casa, mas faltava algo em sua vida também. Sentia-se vazia por dentro, sentia-se solitária, sentia-se sem valor, sentia-se não amada e, frequentemente, sentia-se muito culpada. Homens e mulheres experimentam estas mesmas emoções, estes mesmos sentimentos. Caso seja o executivo de uma corporação que não se entregou a Cristo, caso seja uma dona de casa de meia idade sentindo-se rejeitada e descontente, caso seja um adolescente que tenta afogar seus problemas no álcool, caso seja alguém viciado em drogas, caso estejamos no mais alto escalão financeiro ou nos patamares mais baixos da sociedade ou na classe média, cada um de nós experimenta em algum momento da vida estes sentimentos de culpa, um distanciamento, solidão, desespero, desânimo. Há esta sensação de que algo está errado, de que a vida poderia ser mais rica, de que a vida poderia ser mais completa, de que a vida poderia ter um significado muito maior, uma felicidade muito maior do que nós sentimos. O que há por trás destes nossos sentimentos de solidão? O que há por trás desta culpa que nos atormenta? Por que nos sentimos separados de Deus tantas vezes? Por que nos sentimos assustados e com medo e solitários? Por que, quando temos tanto, sentimos esta falta de paz? Algumas vezes em nossos corações, quando Deus criou o mundo, o plano de Deus para este mundo era felicidade e saúde e alegria e significado e a vida eterna. Para identificarmos a fonte do problema e para compreendermos por que nos sentimos assim, vamos voltar à Bíblia. Há muitos planos de autoajuda, porém esses planos de autoajuda parecem apenas nos deixar cheios de desespero no final. Há remédios receitados em farmácia, como Valium e outras drogas, que estão sendo receitadas para recuperar uma certa normalidade e paz no coração humano. Porém, apesar de milhares estarem tomando estas drogas receitadas e compradas nas farmácias para enfrentarem a depressão, ainda sentem que algo falta em seu interior. Ainda sentem esta falta de paz, esta culpa, esta sensação de não ser amado, esta sensação de desvalorização. A Bíblia oferece uma resposta sensata e saudável para os problemas da vida e nos permite saber a solução para estes problemas. Vamos olhar o livro do Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, foram colocados no ideal, no mundo perfeito, em um mundo magnífico, um mundo onde o ar era limpo e puro, um mundo com as águas em riachos e lagos impolutos, um mundo onde não havia doenças, nem sofrimento, nem angústia, nem morte, sem preocupações, sem medos, sem ansiedade. Mas batendo na porta daquele mundo, Lúcifer, um anjo caído, um anjo que Deus havia criado perfeito, mas alguém que se rebelou contra Deus, um que queria tirar Deus do seu trono, um que queria reinar supremo no universo. Esse anjo caído foi bater na porta do planeta chamado Terra. E Deus deu a Adão e Eva uma escolha: se escolhessem se rebelar contra ele, se dessem ouvidos à mentira do mal, que diz que se comerem desta árvore ficarão mais felizes, terão um sentimento de alegria, terão a sensação de estimulação em suas vidas, voarão até chegarem ao êxtase e não ficarão à margem do êxtase. O pecado levou Adão e Eva ao medo e à culpa, à vergonha e à preocupação. O nosso planeta é um planeta em rebelião, um planeta que está separado de Deus,
Como o pecado nos afeta? Como este afastamento de Deus afeta a raça humana? De que maneira nos afeta? O pecado nos separa de Deus. Na verdade, a Bíblia diz, leiam comigo por favor na tela em Isaías 59, versículo 2, vamos ler juntos. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Portanto, é o pecado que nos separa da fonte da vida. É o pecado que nos separa da fonte da alegria. Somos um planeta em rebelião. E o pecado produz medo, produz ansiedade, produz insegurança, produz culpa, produz o vazio, produz a solidão. E pode tentar afogar esta culpa no álcool, mas ainda está lá. Pode tentar se livrar desta ansiedade e desta insegurança com drogas, mas ainda está lá. Pode tentar sexo pré-marital, mas ainda está lá. Pode tentar se entregar ao prazer, mas ainda está lá. Pode tentar dinheiro, mas ainda está lá. Porque o pecado nos separa de Deus e a raiz do pecado produz seus frutos, e os frutos são medo, ansiedade, insegurança, culpa, vazio e solidão. O pecado poderia ser definido como um relacionamento rompido. O pecado é um relacionamento rompido com Deus. Segundo Gênesis 3, versículo 8, quando Adão e Eva pecaram, correram para se esconder de Deus. E homens e mulheres têm corrido desde então. O pecado é um relacionamento rompido um com o outro. Lembram do jardim do Éden? Adão disse, Deus, foi a mulher que me fez fazer isso. E ela só tem me causado problemas desde então, Adão diria. Argumento, disputa, conflito, barreiras entre as pessoas por causa do pecado. O pecado é um relacionamento rompido com Deus, um relacionamento rompido um com o outro, um relacionamento rompido com o nosso mundo. Um mundo e um planeta separados de Deus. As árvores começam a morrer, rios que estão poluídos, flores que morrem, e a morte e as sementes da morte embutidas na raça humana. Assim o pecado nos separou de Deus. Foi o pecado que provocou o descontentamento e a ansiedade, o medo e a preocupação. Precisamos não de uma nova filosofia, não uma filosofia de uma nova era que diz, olhe em si mesmo para encontrar o Deus dentro de você, porque a grande verdade é que o resultado final do pecado, a separação de Deus, é a morte. Homens e mulheres nascem, vivem e morrem. Precisamos encontrar a paz, a ausência de culpa, a harmonia. Precisamos encontrar a ponte de volta ao nosso Criador. Mas acima de tudo, precisamos encontrar a solução para o problema da morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23. Leiam comigo, por favor. Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, nascemos, somos crianças, somos adolescentes, chegamos aos 20 e à meia-idade, e a vida é uma marcha, do nascimento até a morte. E se não resolvermos o quebra-cabeças da morte, se não houver uma ponte deste mundo para o próximo, estamos condenados à morte. No entanto, no jardim do Éden, Deus, na verdade, propôs a solução, já que o problema está dentro de nós. Foram nossos corações que se afastaram de Deus. Foi nossa rebelião contra Deus. Foi no pecado que nos separa de Deus. Porque não apenas Adão e Eva pecaram, mas todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Portanto, se o problema está dentro de nós, precisamos de ajuda externa, de cima. É por isso que nenhuma ideia de nova era poderá resolver o problema desta geração. Porque o movimento da nova era nos leva a olhar para dentro de nós. Mas se o problema está dentro de nós, deve ser resolvido de fora. Se o problema está dentro de nós, deve ser resolvido de cima. Não tentando descobrir o Deus dentro de mim, mas tentando encontrar o Deus lá fora, num universo que me ama e que enviou seu Filho Jesus Cristo. Porque no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus deu a eles uma promessa. E Deus disse para Adão e Eva, e cito em Gênesis, eu porei inimizade. A palavra inimizade significa fazer uma separação. O pecado separa a raça humana de Deus.
Deus disse: agora eu separei você de Satanás e a mulher Eva. A Bíblia diz, porém, inimizade, isto é, criar uma separação entre você e Satanás e a mulher Eva, e entre a tua semente e a sua semente. Ele, Jesus, ferirá a tua cabeça, Satanás, e tu lhe ferirás seu calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. No jardim do Éden, Deus fez uma previsão, Deus deu uma profecia. Ele disse durante os tempos antigos: eu enviarei Cristo, o Messias, e o Messias virá e dará a Satanás um golpe mortal na cabeça. Cristo esmagaria a serpente sob seu calcanhar. E ele, a Bíblia diz, Cristo seria um Salvador, um poderoso Salvador, o Messias prometido, como foi previsto no jardim do Éden. E Deus então instituiu um plano que lembraria homens e muitas mulheres durante todos os tempos que o Messias chegaria. Primeiro, Adão e Eva e outros ofereceriam sacrifícios de animais. Depois, durante a época de Israel, Deus disse: e me farão um santuário. Êxodo 25, verso 8. E eu habitarei entre eles. Deus tinha um plano para nos livrar da ansiedade e do medo e da preocupação e da condenação e da culpa. Deus tinha um plano para cobrir o vazio feito pelo pecado através da separação. E assim, na antiga Israel, os judeus construíram um santuário. Vamos imaginar que um israelita se zangasse com seu vizinho e começasse a gritar e esbravejar contra o seu vizinho e batesse no rosto do seu vizinho. Este israelita agora se sente culpado, sente-se afastado de Deus, ele pecou, sente solidão e medo, porque quando pecamos e nosso coração se afasta de Deus, sentimos este medo, esta culpa, ela nos agarra. Deus disse: tragam um cordeiro, um macho sem manchas e sem marcas, e venham ao santuário e coloquem suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. Então peguem uma faca e enfiem na garganta do cordeiro. Observem enquanto o sangue jorra sobre o chão. Ao confessarem seus pecados, a culpa desses pecados é transferida para o cordeiro. Vocês chegaram culpados, mas como o cordeiro suporta esta culpa agora, já que confessam seus pecados, o cordeiro deve morrer, porque o salário do pecado é o que, amigos? A morte. Portanto, a culpa é transferida do pecador para o cordeiro quando o pecador confessa seu pecado e o pecador fica livre. E para quem estes milhares de cordeiros apontavam? O Cristo que viria e nasceria, que libertaria um mundo de todo o pecado. Quem seria nosso cordeiro sem manchas e sem marcas? E que viveria a vida perfeita que deveríamos ter vivido? Quem iria para a cruz para ter a morte que deveríamos ter tido? Jesus é a ponte entre Deus e o homem. João diz em João 1, 29, leiam comigo por favor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que suporta o peso. Ou você suporta o peso da sua própria culpa, ou tem um substituto. Eu me lembro de ter falado a Shirley. Shirley havia arruinado sua vida havia desmoronado, havia passado por um divórcio terrível, havia deixado seu marido por outra pessoa. Ela, anos depois, sentia-se culpada, sentia-se terrível por dentro, sabia que o que havia feito há 20 anos estava errado, mas não havia como ela se reconciliar com seu primeiro marido agora. Aquela experiência havia acabado. E ela se sentia tão mal, tão culpada, que conversamos uma noite. E ela disse: como um dia eu poderia ter paz de espírito? O que eu fiz foi errado, eu pequei. Eu sei, eu me sinto culpada todos os dias, eu me sinto tão afastada de Deus, não me sinto amada, me sinto tão suja. E eu disse: Shirley, se vivesse na época do Antigo Testamento, você traria um cordeiro e estenderia suas mãos e confessaria seus pecados sobre a cabeça daquele cordeiro, e o pecado seria transferido de você para o cordeiro. Então pegaria sua faca e imolaria o cordeiro, e o cordeiro morreria pela culpa do seu pecado. Eu disse: Shirley, seu problema é este: não vive no Velho Testamento, nem tem um cordeiro, e não aceitou Jesus
Portanto, não tenha Jesus, porque cada cordeiro, Shirley, aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele Cordeiro do Velho Testamento. No Velho Testamento, eles sacrificavam um cordeiro e você diz: puxa, isso é terrível, que derramamos o sangue do cordeiro. É terrível, mas ainda é mais terrível saber que o sangue de Deus foi o que foi derramado em Jesus. Porque, meu amigo, a Bíblia diz que Cristo é aquele cordeiro. Ele veio para morrer por nossa causa, ele veio para ocupar nosso lugar. Deus ofereceu um sacrifício. Se não existisse Jesus, teríamos que carregar a culpa de nossos próprios pecados, mas podemos recorrer ao Cordeiro de Deus. O coração do livro do Apocalipse é Jesus Cristo. O coração do livro do Apocalipse não é a besta, não são os terríveis tempos que estão por vir, mas o livro do Apocalipse apresenta duas maneiras: a maneira de Deus e a maneira do homem. O livro do Apocalipse apresenta dois líderes: o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos convida para lhe dar nossa aliança, ou a besta que comanda a nossa aliança. A Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 5: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Jesus é o Cordeiro no Apocalipse, podemos ser perdoados. No Apocalipse 5, por todo o trono e onde será visto, digno é o Cordeiro que foi morto. Em Apocalipse 12, verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 13, verso 8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou seu plano de salvação em ação imediatamente. A Bíblia diz que o centro do livro do Apocalipse é Apocalipse 14, 6, o Evangelho eterno, o Evangelho das boas notícias, que este mundo foi redimido por Deus. A boa notícia é que você pode se aproximar dele e obter o perdão. A boa notícia de que a condenação pode desaparecer. A boa notícia de que poderá ter a paz e felicidade e alegria. Um dia seremos convidados, segundo Apocalipse 19, verso 9, para a ceia das bodas do Cordeiro. O Éden será restaurado, sentaremos com Cristo e o louvaremos para sempre. O livro de Apocalipse fala sobre Jesus vindo pela segunda vez. Apocalipse 19, verso 13 diz: Jesus estava vestido de uma veste respingada de sangue. Quando Cristo vier, simbolicamente, sua roupa estará respingada de sangue, porque Ele virá como nosso Rei uma segunda vez, porque Ele veio como nosso Salvador na primeira vez. Jesus Cristo, diz a Bíblia em Apocalipse 22, verso 17, nos dá este convite: e quem quiser, tome de graça água da vida. Pode de graça aproximar-se de Jesus, se confessar seus pecados sobre o Cordeiro de Deus, a culpa será transferida de você para Ele. E quando Jesus foi para aquela cruz, Ele pensou em você. Ao ser pendurado na cruz, você estava em sua mente. Quando está pendurado na cruz, você estava em seu coração. Os perigos que foram colocados em suas mãos, foram colocados em suas mãos por você. Podem se reunir naquela cruz esta noite. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele Deus que não conheceu pecado, Jesus, se fez pecado por nós. Jesus pecou, amigos? Sim ou não? Jesus pecou por nós? Não, mas se tornou pecado por nós. A Bíblia diz que aquele que é Deus feito em Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, sobre a cruz, Deus estipulou uma balança de julgamento. Sobre a cruz, como um pecador, Jesus foi condenado. Cristo nunca pecou, mas aceitou a culpa dos seus pecados, aceitou a culpa dos meus pecados, aceitou a condenação dos pecados de toda a raça humana. Ele se tornou pecado por vocês, Ele se tornou pecado por mim. E Cristo determinou que, se fosse necessário Ele se perder pela eternidade, Ele estaria disposto a se perder por você e por mim. Quando estava na quinta série, levantei minha mão um dia e disse: professor, quanto tempo é a eternidade? E o professor disse: Mark, eternidade? Eu fui criado na costa leste.
o vento soprando no meu cabelo, areia entre os meus dedos. E o professor disse: imagine uma gaivota tirando uma gota do oceano, uma vez a cada 1000 anos. A gaivota sai voando, e aí volta e tira mais uma gota do oceano. 1000 anos mais tarde. Depois a gaivota volta. E se você não entendeu, sua mulher explica a você mais tarde. Então, a gaivota volta 1000 anos mais tarde e tira mais uma gota do oceano. E vai e volta e tira mais uma gota do oceano e vai. Quando o oceano secar, disse o professor, este é o primeiro segundo da eternidade. A eternidade é um tempo muito, muito longo. E quando Jesus morreu na cruz, Ele aceitou a culpa de todos os pecados da humanidade. E Ele disse: estou disposto a ser condenado pelos pecados de Mark Finley, para que Mark Finley possa ir para o céu. Estou disposto a trocar meu lugar no céu e ficar realmente perdido e ser consumido pelo fogo do inferno. A Bíblia diz: amaldiçoados são todos que estão pendurados na árvore. Jesus carregou sua maldição, Jesus carregou minha maldição. Jesus nos ama tanto. A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Vocês e eu merecemos morrer, não apenas a morte física, mas merecemos também a morte eterna. Mas Jesus estava disposto a morrer na cruz para que você e eu não tivéssemos que experimentar a morte eterna. Estava disposto a aceitar aquela condenação, a assumir aquela culpa sobre si próprio. Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor Jesus fez. A salvação não vem pelas minhas obras, mas porque Jesus viveu a vida perfeita que eu devia ter vivido e morreu a morte que eu deveria ter morrido. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o que é, pessoal? O que é? É o dom. O sistema da besta é a maneira do homem. O sistema do cordeiro é a maneira de Jesus. O sistema da besta inclui todos os tipos de rituais desta e daquela igreja, todos os tipos de tradições terrestres. Ainda há uma fonte cheia de sangue, drenado das veias de Emanuel, e os pecadores mergulharam sob este sangue. Percam as manchas da culpa. A salvação é um dom de Deus. Não podemos merecer um dom, não podemos trabalhar por um dom, não podemos comprar um dom. Se a pessoa quiser dar gratuitamente a você, dará para você e é seu. Eu me lembro uma noite, eu estava discursando numa floresta nas Filipinas, tentando ilustrar para aquele grupo sobre a salvação em Jesus, e havia muitas crianças lá me ouvindo perto dos lampiões de querosene, perto de uma antiga estrada na floresta. E eu sabia que aquelas crianças não tinham grampos ou pentes, então eu tirei do meu bolso e eu disse a uma das crianças na primeira fila: tome, quero dar a você. E a criancinha olhou para ele e saiu correndo para a floresta. Não sabia que este americano magrelo era tão feio, mas não importa. Então eu fui até outra criança e disse: pode ficar com ela, é seu. E a criança começou a chorar e correu para a mãe. Naquele momento me senti muito inferior. Então eu fui até a terceira criança e disse: tome, pegue. E a criança agarrou e correu. E todas as crianças a cercaram e correram também. Finalmente os adultos fizeram as crianças voltarem e disseram: ele pode ficar? Vai mesmo dar para ele? E eu disse: é claro, é dele. Então eu perguntei: por que você não pegou? Eu não peguei. O garoto disse: por que você não pegou? Eu não peguei, disse a garotinha. É seu para estender a mão e receber. Esta noite a salvação é sua. Pode alcançar e recebê-la. Alguém me disse: Mark, seja bem claro, deixe muito claro como posso ter paz de espírito. Torne claro da Bíblia primeiro. Se quer paz de espírito, se quer ausência de culpa, se quer saber que a vida eterna é sua em Jesus Cristo, primeiro aceite o fato de que você é um pecador. Aceite o fato, a Bíblia diz que todos pecaram, que não se aproximaram de Deus. São vocês e sou eu, amigos. Não existe ninguém que seja perfeito aqui.
Na verdade, conhecem o pregador que ia pregar sobre a perfeição, a pessoa que nunca cometeu um erro, e ele disse: existe alguém perfeito aqui? Foi uma boa introdução, achou que todos ficariam sentados. Então ele disse: existe alguém perfeito aqui? E um homem no fundo se levantou e ele não pôde acreditar. Ele disse: Senhor, é perfeito? E o homem disse: não, mas eu estou em pé representando o primeiro marido da minha mulher. Bom, eu acho que a grande verdade é que todos nós estamos no mesmo barco, que devemos aceitar o fato que nos separa de Deus, que somos pecadores, nos aproximando de Jesus de joelhos, dizendo: ó Senhor, eu sou um pecador, estou afastado do Senhor, eu pequei tantas vezes, eu perdi o controle, eu menti, tive pensamentos maus e imorais. Senhor, em meu coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de qualquer coisa e desesperadamente pecaminoso também. Temos que aceitar o fato de que somos pecadores. Em segundo lugar, temos que acreditar que Jesus, que morreu no Calvário, morreu por nós. Salvação é uma questão de acreditar, é uma questão de fé no Cristo que morreu. A Bíblia diz em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia diz: crê, venha e acredite que Jesus morreu como seu Salvador. Em terceiro lugar, confesse, você poderá receber a vida eterna esta noite. Pode aceitar o fato de que é um pecador. Sem salvação, poderá vir a este momento em sua vida e dizer: Senhor, eu acredito no Senhor, morreu por mim, morreu por minha causa, eu venho e me confesso. João 1, verso 9, por favor, leiam esta passagem comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9, se confessarmos, mas você diz: espera um pouco, eu menti, espera um pouco, eu me zanguei, espere um pouco, eu xinguei, espere um pouco, eu roubei, espere um pouco, eu matei, espere um pouco, eu cometi adultério. Vai chamar Deus de mentiroso? A Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para todos os pecados. E se está dizendo que o sangue dele não é suficiente para o seu pecado, então está dizendo que o sacrifício que ele fez por você não foi o bastante. O Calvário foi suficiente? É suficiente para os seus pecados? É suficiente para lavar os seus pecados? Se confessar seu pecado, ele poderá perdoar até o seu. Ele perdoará o seu irmão, ele perdoará o seu irmã. Seu pecado pode ser perdoado. E se seu pecado é perdoado, acabou a condenação. Se seu pecado é perdoado, acabou a culpa. Se seu pecado é perdoado, sabe o quanto Ele o ama, sente que tem valor em sua vida. Escute, se não tem muito autoestima, se não tem propósito ou significado em sua vida, tire a sua cabeça da areia, tire sua cabeça da sujeira, olhe para cima, para a cruz e veja o quanto você vale. Você vale tanto que Deus lhe deu o maior presente do céu para você, Jesus Cristo. Não poderia ter maior valor, exceto que é um pecador. Acredite que Jesus morreu e que salvação é um presente. Confesse seus pecados a Ele e decida que deseja segui-lo. A Bíblia diz em Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu caminhava para este lado, Deus bateu no meu ombro e disse: Mark, está indo na direção errada. Eu me aproximei dele, eu me ajoelhei e aceitei que era um pecador. Aceitei que Jesus morreu por minha causa, por mim, porque eu era tão valioso, tão precioso aos olhos de Deus, tão valioso aos olhos de Deus, que ao confessar meus pecados, eles sumiram. E no meu coração disse: Deus mudou minha mente, Ele me ajudou a odiar as coisas que eu adorava fazer, e Deus me tornou uma pessoa diferente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao receber Jesus, recebemos o dom da vida eterna. A vida eterna pode ser sua esta noite. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Quando aceita Jesus, recebe o que, amigos? A vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Estas coisas vos escrevi para que saibas que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Talvez, quem sabe, a vida eterna. É isso que diz? O que diz? Estas coisas vos escrevi para que creias no nome do Filho de Deus e saibas que tendes o quê? Tenha o quê? Saiba o quê? Não, que tenha o quê? Quando Deus diz que devo saber que tenho a vida eterna, posso saber que tenho a vida eterna. O que Deus diz? Talvez eu possa, quem sabe eu possa, quando aceito Jesus Cristo na minha vida. A vinda de Cristo na minha vida traz com ela o dom da vida eterna. A condenação acabou, a ansiedade acabou, o medo acabou, a culpa acabou, a condenação acabou. Agora Jesus está vivendo em meu coração, eu sou dele e ele é meu. Martinho Lutero vivenciou esta alegria de conhecer Jesus Cristo. Martinho era um jovem perturbado, caminhando um dia em 1505 por uma daquelas lindas florestas alemãs. Uma tempestade surgiu, tempestade terrível, fez com que Martinho se ajoelhasse e, ao olhar para cima, naquela época ele só conhecia seu santo padroeiro e seu protetor. Então ele disse: ó santo padroeiro, proteja a mim. Mas os relâmpagos brilhavam, os trovões soavam. E ele disse: se eu estiver protegido, eu me tornarei um padre, entrarei para o mosteiro. E assim Martinho ficou lá, deitado, clamando por misericórdia. Logo a chuva parou, o céu clareou e incrivelmente o sol brilhou. Fiel à sua promessa, ele entrou para o mosteiro. Porém não tinha paz, nem alegria, nem significado em sua vida. Lá no mosteiro ainda se sentia separado de Deus. Lá no mosteiro ainda se sentia condenado. Lá no mosteiro fez penitências e mais penitências. Martinho não podia encontrar a paz. Ficou acordado 1, 2 horas da manhã, se fustigando, e ainda assim não encontrava a paz. Ele pensou: meu corpo é pecaminoso e se bater bastante nele eu terei paz. Se jejuar tempo suficiente terei paz. Se me negar alimento tempo suficiente terei paz. Certamente poderei fazer alguma coisa para vingar o Deus ofendido. Ao começar a estudar a Bíblia, então, Martinho descobriu a Epístola aos Romanos. E lá, ao ler, uma coisa extraordinária aconteceu em sua vida. Ele leu uma passagem assim em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu agradeço pelos mas na Bíblia. O salário do pecado é, qual é a próxima palavra? Mas, na palavra de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E Martinho se ajoelhou e disse: Deus, me dê este dom. E a paz inundou sua alma. Ele sentiu pela primeira vez em sua vida uma ausência de culpa, a ausência da condenação. Uma noite, Martinho estava dormindo. E ao dormir, após ler a Bíblia, ele teve um sonho. E naquele sonho, Satanás apareceu para ele. E Satanás, ao aparecer para ele, Satanás abriu um pergaminho, uma mentira específica, um engano específico, pensamentos sujos específicos, que apenas Martinho sabia que eram dele. E o demônio disse: esta é a sua lista de pecados. E Martinho disse: sim, é minha lista de pecados. E o demônio disse: o salário do pecado é a morte? Sim, é sim. Deve morrer? E Martinho disse: retire sua mão, porque a mão do demônio estava sobre o pergaminho. Ele disse: retire sua mão. E o demônio disse: não. E então Martinho Lutero disse: em nome de Cristo que usou a coroa de espinhos, em nome de Cristo com os pregos nas mãos, em nome de Cristo com uma chaga em seu lado, em nome deste Cristo, retire sua mão. E Satanás teve de tremer ao nome de Cristo e fugiu. E ao retirar a mão, isto foi o que disse: o sangue de Jesus Cristo limpou Martinho Lutero de todos os pecados. Este sangue pode limpar vocês esta noite. Podem encontrar a paz e podem encontrar a alegria. Não conheço as circunstâncias das suas vidas. Talvez
nunca tenham aceitado totalmente Cristo em suas vidas antes, podem fazer isto esta noite. Pode ter a paz em sua vida como nunca soube. Pode ter felicidade em sua vida como nunca soube. Pode ter significado em sua vida que talvez não compreenda. Uma nova paz pode preencher sua alma e se livrará da culpa e se livrará da condenação esta noite. Ou talvez tenham aceito Cristo apenas superficialmente. Talvez seja um membro da igreja apenas no nome, mas em sua vida há condenações. Não tem certeza de que se morrer esta noite irá para o céu. Não tem certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Em sua vida está faltando paz, há ansiedade. Venha comigo esta noite para um monte chamado Calvário e para um monte chamado Gólgota. Venha comigo esta noite pouco antes da morte de Cristo. E observe as vidas que foram redimidas daqueles que estão à sua volta. A Maria, condenada por adultério, repleta de culpa, mas agora em louvor, ela chega para ungir seu corpo. Maria encontrou esta paz. Maria encontrou este significado. Venha comigo esta noite para o salão de julgamento de Pilatos. E olhe, enquanto este Cristo é chicoteado e surrado. Venha comigo esta noite, ao colocarem uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Venha comigo esta noite e contemple o olhar de agonia em seu rosto e veja o sangue que escorre por seu rosto. Quem é ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Cristo, o que manteve o mundo no espaço. Aquele cujos anjos gritam, Santo, Santo, Santo. Ele é o Cristo, o Criador do universo. Olhe seu corpo esta noite. Ao quebrantado, machucado, sangrando, chicoteado, ao ser retirado da cruz. Por que este sofrimento? Por que esta dor? Porque Jesus o ama bastante para morrer por você. Ele o ama bastante para morrer em seu lugar. Ele lhe oferece o dom da salvação, o dom da vida eterna. Pode se afastar deste amor? Pode se afastar destes olhos tão piedosos, tão ternos e tão compassivos? Abra seu coração para Ele esta noite. Olhe enquanto Ele caminha pelo Monte do Calvário. Olhe enquanto Ele cai 3 vezes antes de chegar ao topo. Olhe enquanto a cruz retira a sua vida. Escute o martelo soando. Olhe os pregos em suas mãos. Olhe quando seu corpo é rasgado por uma lança. Quem é este que sofre tanto na cruz em agonia? É Jesus, aquele que com o Pai criou o universo. Ele te ama. Ele te ama tanto que não aproveitaria o céu se você não estivesse lá. Ele te ama tanto que não deseja a adoração dos anjos se você não puder estar lá também, cantando em seu louvor. Sua culpa pode desaparecer. Você pode ter paz de espírito, pode ter alegria em sua vida, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, eu gosto de todo aquele, não diz um homem negro, não diz um homem branco, não diz um asiático, não diz um polonês, não diz um tcheco, não diz um alemão, não diz um francês, um espanhol, não diz um brasileiro, um romeno, não diz um húngaro, diz todo aquele, não diz alguém dos Estados Unidos ou Canadá, todo aquele significa você, todo aquele significa eu. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos. A paz pode ser sua, a ausência de culpa pode ser sua, redenção da condenação pode ser sua, a vida eterna pode ser sua. Olhe nos seus olhos esta noite. Pode se afastar de um amor assim? Na guerra do Vietnã, um jovem tenente tinha 6 amigos especiais. E ele disse, eu farei qualquer coisa para levá-los para casa. Qualquer coisa. Minha meta é todos vocês saírem daqui e voltarem para os Estados Unidos vivos. E em seu último mês de batalha, estavam num campo de batalha. Os soldados vietcongues o cercaram e, ao fazerem isto, aquele pequeno grupo ficou preso sob o fogo das metralhadoras. 5 deles voltaram para a trincheira, o tenente e os 4 dos seus amigos. Mas o 6º amigo havia sido ferido nas pernas.
e suas pernas estavam sangrando e ele estava no meio do campo. E os soldados inimigos estavam se aproximando. Eles podiam ouvir os gritos de seu amigo: não me deixem, não me deixem. E o jovem tenente rastejou para o campo. Abraçou seu amigo e começou a puxá-lo de volta para a trincheira. E o jovem tenente levou um tiro nas costas e foi morto. Deu a vida pelo seu amigo. 2 anos depois do fim da guerra, os pais daquele jovem tenente convidaram o soldado de 19 anos que seu filho havia salvo para jantar em sua casa. Eles souberam que aquele jovem soldado estaria na área de Seattle, Washington, onde viviam, e convidaram aquele soldado para jantar. Queriam falar sobre o cavalheirismo, a coragem, a força de seu filho diante da morte. O jovem soldado apareceu meio bêbado. A mãe do tenente morto havia se esforçado muito para preparar um magnífico jantar. A mesa estava lindamente posta e aquele jovem soldado, totalmente insensível, se sentou, arrotou durante a refeição, derramou comida sobre si mesmo e contou piadas grosseiras e morais sobre o exército e outros serviços. Foi um jantar horrível, o pior na vida destes pais. No final da noite, o pai acompanhou o jovem até a porta, o levou até o carro e educadamente se despediu. E o jovem soldado entrou no carro, ligou o motor e cantou pneus. O cascalho voou por toda parte enquanto o carro disparava e deslizava ao descer a rua. O pai voltou e fechou a porta atrás dele. Sua mulher sentada no sofá chorando e chorando. E ela olhou para ele através das lágrimas e disse: Jack, nosso tão precioso filho, deu a vida por causa daquela coisa. Nosso precioso filho morreu por aquilo. Era o máximo da ingratidão. Dar tão pouco para quem deu tanto. Como é com você, Jesus? Ele deu tudo por você. Ele derramou seu sangue por você. Ele ofereceu o perdão a você. Ele lhe ofereceu paz de espírito. Lhe ofereceu ausência de culpa. Esta noite em seu coração, diga para Jesus: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu quero que tome a minha vida. Quero que a culpa desapareça. Ó meu Pai, nos aproximamos de Ti, porque não há outro lugar para onde irmos. Nos aproximamos de Ti, porque não existe mais ninguém que possa nos dar a paz e a redenção da condenação que nossos corações anseiam. Nos aproximamos de Ti para encontrar o perdão e piedade. Não podemos nos afastar da cruz. Não podemos nos afastar do sacrifício de Cristo. Não podemos nos afastar do sangue que derramou por nós. Nós lhe alcançamos em fé. Alcançamos acreditando e aceitando o seu dom da vida eterna em nossos corações. Neste momento, em nome de Cristo. Amém. Boa noite e que Deus os abençoe.
Descobertas nas Profecias é uma série de reuniões, não só de uma noite ou 2 noites, mas de 5 semanas de estudos por mais de 20 noites, na verdade 26 noites para ser exato, e acabamos de completar a primeira semana. Cada reunião é um elo que precede a anterior, cada uma dá sequência à última. E se você tiver que perder alguma delas, teria que ser aquela que já tivemos. Porque aqui estão para vir, irão entrar fundo no livro do Apocalipse. As primeiras foram só uma base para tudo que abordaremos nas outras. O livro do Apocalipse será nosso estudo pessoal. Aliás, amanhã à noite o assunto será o fenômeno psíquico. A conspiração da nova era, os mistérios dos objetos voadores e as falsas e verdadeiras teorias da volta de Jesus Cristo. Você já ouviu alguém dizer que haverá 2 no campo, um será levado e outro será deixado? E pessoas serão deixadas vivas depois que Cristo vier à terra? Muitas pessoas têm sido enganadas pela vinda do anticristo que irá mascarar a verdade e dirá trazer paz à terra. De fato, isso está acontecendo cada vez mais e muitos ainda não perceberam o perigo que estejam correndo. Estudaremos amanhã como o diabo se passa por Cristo e como saber a diferença do Cristo real e o falso Cristo. Esqueçam os outros canais, amigo. Você não pode perder amanhã à noite. Esperamos você aqui amanhã e traga um amigo para essa reunião tão abençoada. Então, na terça-noite, estudaremos a profecia mais longa e mais fantástica que prova, sem sombra de dúvida, que vivemos no tempo do anticristo. Quando esse tempo começou, pois a Bíblia não nos diz quando Cristo virá, mas nos fala do tempo conhecido como o tempo do fim. Não percam, por favor, não percam. Hoje à noite nós temos aqui um grupo musical. Max Mace e os Heritage Singers têm cantado por todas as partes do planeta. É o 25º ano de existência dos Heritage Singers, um conjunto evangélico de altíssimo nível. Escute enquanto cantam Vencedor do Amor. Escuche mientras canta Campeón de Amor. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, here in this corner, for the good and the right, stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world, his reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest. He reigns from above. He is the all-time undisputed, undefeated champion of love. Whoa. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for you and me. Oh, but an angry crowd crucified this king who wore their crown, and they gladly watched the champion go down. But I will never count him out, for I'm a witness of the day he rose to retain the title, champion of love.
Hoje, antes de nós começarmos o nosso programa, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Pai, ajude-nos a abrir nossos olhos para ver Jesus. Ajude-nos a vê-lo claramente e que teu amor nos toque o coração e mude nossa vida por inteiro. Em nome de Jesus, amém. Nos últimos dias da história, haverá falsos e reais messias. O tópico de hoje é vivos no tempo do fim. Através da história, tem havido verdadeiros messias e falsos messias. Jerusalém é o centro de 3 grandes religiões mundiais: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Os judeus consideravam Jerusalém como sua por direito divino. Acreditavam que Deus a deu a eles. O Muro das Lamentações foi tudo que sobrou do templo que um dia revelou a glória e o esplendor do judaísmo. Hoje, muitos judeus ainda vão ao Muro das Lamentações. Eles vão orar e pedir a Deus que mande o Messias para libertá-los e que venha em glória, majestade, poder e esplendor a este mundo. Eles vão lá, muitos deles, e escrevem seus pedidos num pedaço de papel e os põem na parede. Além do Muro das Lamentações, existe o Dome of the Rock. É aqui que até hoje os judeus acreditam que Abraão ofereceu Isaque. Sim, os judeus acreditavam que Isaque era o filho da promessa e que Abraão ofereceu aqui neste lugar. Também acreditavam que este é o lugar, o Dome of the Rock, que Mohammed ascendeu ao céu em um cavalo branco. Os cristãos consideravam Jerusalém sagrada também. Através da história, Jerusalém tem tido seus messias verdadeiros e seus falsos messias. Em 1960, o arqueologista Yagel Yadin estava escavando na areia de Masada e lá ele fez uma descoberta incrível e muito surpreendente. Ele descobriu uma figura em alto relevo. Quer dizer, isto é uma história gravada em pedra. A história do legendário Bar Kokhba. Bar Kokhba era um soldado mercenário judeu que a construiu depois da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Depois que Jerusalém foi destruída e o sistema de adoração judaico foi destruído, o imperador Adriano construiu um altar com a imagem do deus Júpiter, bem do lado de onde o templo estava. Enquanto Adriano construía este altar e enquanto construía a estátua de Júpiter, os romanos ofereciam na época porcos para o sacrifício. Os judeus ficaram aborrecidos, ficaram zangados, e um jovem soldado mercenário de nome Bar Kokhba apareceu. Ele convenceu os judeus que ele era o seu Messias, e esse falso Messias carismático liderou os exércitos judeus contra os romanos. As moedas da época tinham o nome de Kokhba. Eles o chamavam de príncipe, eles o chamavam de libertador, eles o chamavam de Messias, eles o chamavam de estrela que caiu do céu. Ele foi, evidentemente, terrivelmente derrotado. Em 1960, quando o arqueologista Yagel Yadin leu sobre Bar Kokhba para o parlamento judeu, o parlamento começou a bater palmas, porque as inscrições que Yagel Yadin lia diziam Bar Kokhba, presidente ou príncipe de Israel. Jesus fez, em Mateus capítulo 24,
algumas previsões impressionantes. Ele dizia: depois que Jerusalém caiu e logo após, nos primeiros séculos, em Mateus 24, verso 5, os falsos cristos apareceriam. Em Mateus 24, verso 11, ele disse: falsos profetas aparecerão. Falsos cristos e falsos profetas aparecerão nos primeiros séculos. Mas estes falsos cristos e falsos profetas foram apenas uma prova, um pequeno aperitivo, apenas uma amostra, apenas uma ideia do que viria. Porque ao falarmos do fim do mundo, ao falarmos dos últimos dias, falando dos dias que você e eu vivemos, Jesus disse em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bar Kokhba enganou o povo escolhido de Deus nos primeiros séculos. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles enganarão a muitas pessoas, até os cristãos escolhidos de Deus, assim como os judeus foram enganados no princípio. De fato, no livro de Apocalipse, Deus descreve dois líderes: a ovelha, Jesus Cristo, em Apocalipse 14, verso 4. Lá fala daqueles que seguem a Jesus, daqueles que dão sua vida a Jesus, daqueles que adoram a Cristo. E aí fala também da besta, em Apocalipse 13, verso 3, e fala daqueles que são enganados pelo falso Cristo. Em Apocalipse diz que o poder da besta, o anticristo, não virá clamando que ele é demoníaco. Ao contrário, ele virá como um impostor, virá fingindo que é Cristo, virá como enganador, o diabo. Ele não estará interessado em enganar o mundo porque ele já o tem. Ele estará interessado em enganar aqueles que professam ser cristãos. Antes das séries terminarem, nós estudaremos alguns assuntos como a tribulação, os eventos, os Estados Unidos, na profecia da Bíblia, a vinda do boicote econômico e da união da igreja e do Estado. Antes dessas séries terminarem, estudaremos sobre a besta, sua marca, para que você possa entender exatamente o que vai acontecer. Mas olhe, amigo, a menos que você saiba quem é o Messias, a menos que você entenda sobre o Messias, como você poderá saber quem é o impostor se você não sabe quem é o real? Quando o governo dos Estados Unidos ensina os agentes a detectarem dinheiro falso, eles dão um curso em Washington, na capital. Os agentes ficam em contato com o dinheiro por semanas, mas durante o curso eles não olham nem mesmo para uma nota falsa. Como você detecta a falsa se você não olha nenhuma nota falsa? Eles olham as originais. Eles estudam as originais primeiro e então sabem como distinguir as falsas e estudam as falsas só mais tarde no curso. Se tornam especialistas nas originais. Eu quero ser um especialista em conhecer Jesus, porque Jesus é o herói cujo brilho resplandece através da história. Hoje à noite, nessas séries sobre descobertas nas profecias, vamos nos deter no Messias verdadeiro, Jesus Cristo. Sim, e mais tarde iremos em Apocalipse. Mas iremos estudar as predições que mostram que Jesus é diferente. Olhar as predições que nos mostram que Jesus é superior. Olhar as predições que mostram que Jesus está acima de qualquer falso Messias. Ao estudarmos, as peças irão se encaixando perfeitamente. Jesus mostrou que ele é mais que um homem bom. Jesus mostrou que ele é mais que filosofias metafóricas. Jesus mostrou que ele é mais que um professor justo. De fato, Jesus disse em João 6, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus mostrou que ele viveu com o Pai por toda a eternidade. Jesus disse, eu sou o que sou. Os judeus sabiam o que ele queria dizer porque tentaram pegá-lo. Jesus disse, eu vim do céu, morei com o Pai por todos os séculos, na eternidade. Jesus mostrou ser mais que um homem bom.
Jesus mostrou ser mais que um filósofo metafórico. Ele mostrou ser mais que um professor justo. Ele mostrou ser um Deus em carne humana. Ele mostrou ser divino. Se Cristo não é divino, a oferta de vida eterna não quer dizer nada, porque apenas um Cristo divino nos pode dar vida eterna. Se Cristo é só um homem bom, se Cristo é um professor comum, se Cristo é um filósofo, se Cristo é só um guru da nova era e nada mais, se isso é só o que Ele é, seguir a Ele é importante. Isso nos dará nova direção. Isto pode significar muita coisa. Se Cristo é só um guru, então você pode ter seu guru e eu posso ter o meu. Mas Cristo é divino. Rejeitá-lo significa afastar-se da vida eterna. E se Cristo é divino e Ele tem o caminho que leva à vida eterna, e se Cristo é divino e Ele tem a vida eterna, isso faz a diferença. Há um Messias só que está acima de todos os outros. Quero levá-lo numa jornada comigo hoje à noite. Jesus disse em seus dias, em João 5, verso 39... Examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Nos dias de Cristo, Jesus tinha apenas o Velho Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. E então Cristo delineou aos seus discípulos profecias. Profecias no Velho Testamento. Profecias que nos levam por décadas e séculos. Profecias que provam sem sombra de dúvida que Cristo é o Messias genuíno. Vamos hoje à noite para algumas dessas profecias. Profecias arraigadas no coração das Escrituras. A vida de Cristo foi escrita antecipadamente. Antes de até nascer, sua vida foi revelada antecipadamente. De fato, hoje à noite, iremos estudar as profecias do nascimento de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Onde Ele nasceu, o tempo certo, a maneira como nasceu, como Ele nasceu. Vamos estudar sua vida e ministério, vamos estudar a traição e a forma como morreu. A vida de Cristo foi delineada antecipadamente. Vamos ao lugar lógico para começar. A maioria das biografias começa com o local de nascimento dos seus grandes heróis. A Bíblia diz em Miqueias 5, verso 2... O profeta Miqueias escreveu 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos antes de tudo acontecer. Vamos ler Miqueias juntos. E tu, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Jesus iria nascer em Belém. O profeta disse o nome do local, Belém, 700 anos antes de tudo. As crianças na escola aprendem que o lar de Jesus foi em Nazaré. O que levaria uma mulher grávida de 9 meses montada em um jumento viajar 90 milhas de casa? Sabe, se nós visitássemos Nazaré um pouco antes do nascimento de Jesus e perguntássemos onde a criança nascerá, qualquer pessoa de respeito teria dito em Nazaré que Maria não iria a lugar algum naquele estado de gravidez. Nazaré é no norte de Israel, na província da Galileia. Belém é centro-sul da Judeia. A viagem de Nazaré passando por Jerusalém para Belém dá mais ou menos 90 milhas ou 150 quilômetros. Eu fiz essa viagem recentemente para gravar um especial do Está Escrito na televisão. Aliás, este especial está sendo passado e você pode ver aos domingos pela manhã, Jesus face a face. Olha, eu tinha que fazer o meu comercial do programa, não é? Nazaré viaja, quer dizer, você tem que viajar 90 milhas, 150 quilômetros de Nazaré a Belém. Sim, fizemos esta viagem em muitas ocasiões. E foi esse mesmo caminho que levou Jesus e sua família para Belém. Na mesma noite que Jesus nasceu, sim, Maria chegou e não encontrou lugar algum. Exatamente na noite em que o Messias nasceu, Maria e José chegaram a Belém. Como Miqueias soube, 700 anos antes de acontecer, que Jesus, o Messias, nasceria em Belém.
Mas as profecias continuam. A Bíblia descreve a árvore genealógica de Cristo. Ela diz em Isaías 7, verso 14: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filhinho, e ele chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Uma virgem conceberia, uma circunstância estranha, pelo lugar que Cristo nasceu, indica que ele era de fato Messias. Isso foi o que os homens usaram para zombar dele. Foi o que os homens usaram para ridicularizá-lo, e que Maria não tinha marido na época. Essa foi também uma razão para a zombaria que faziam, mas essa é uma das maiores evidências da divindade de Cristo. Porque Jesus não foi concebido humanamente ou biologicamente por um homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus homem, nascido do ventre de Maria, miraculosamente concebido pelo Espírito Santo. E você lembra que de fato Maria ficou perplexa. Mas o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse, Lucas 1, versos 28 a 31, o anjo disse a ela, eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Salvador, Redentor. Jesus, o nome mais adorado em todo o universo. O anjo apareceu a José e disse, não repudieis Maria, não se afaste dela por querer evitar a vergonha para você, para ela e para a criança. Quem fez isso foi Deus, o Santo Cordeiro. Jesus, o Messias, nasceu em Belém, 700 anos depois de Miqueias ter previsto. Jesus nasceu de uma virgem. Isaías previu isso 6 séculos antes de Cristo. Os pastores sabiam que era Jesus porque os anjos cantavam ao anunciar seu nascimento, glória a Deus nas alturas. Mais que um homem bom, mais que um simples filósofo, mais que um professor justo, ele é divino, ele é o Filho de Deus, ele está muito acima de qualquer falso Messias. De fato, Moisés escreveu no livro de Números sobre a estrela que guiaria os sábios ao lugar onde Cristo nasceu. Em Números 24, verso 17, uma estrela procederá de Jacó. Foi profetizado que a estrela que guiou os sábios faria exatamente isso 500 anos antes, quando Moisés escreveu no deserto de Midian. Sim, essas profecias são exatas, para que você e eu não tivéssemos nenhuma dúvida que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus, não um guru, não um filósofo moderno, não alguém com um sentimento vazio e superficial, mas o Jesus esperança dos homens, Jesus dono do nosso coração, do nosso ser, o que há de mais precioso em nós. Os sábios vieram e deram suas vidas a Ele, e os sábios o procuraram e deram a Ele todo o ouro, todo o incenso e toda a mirra. Vieram com os presentes de seus corações, e nós também viemos e nos ajoelhamos perante esse Cristo e damos a Ele a nossa vida de novo, porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador. A vida de Cristo revela a sua identidade. O profeta Isaías delineou eventos que ocorreriam na vida de Cristo. Delineou esses eventos anos e anos antes. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos quebrantados. Jesus fez isso. Ele pregou boas novas àqueles que estavam em pecado. Ele aliviou as cargas da culpa. Ele tirou suas dores e tristezas. Ele deu seu perdão. Ele pregou boas novas e curou os corações quebrantados. Aqueles que perderam seus queridos pela morte, Jesus ressuscitou os mortos e curou os quebrantados. Ele os libertou. A Bíblia diz que Ele viria para proclamar libertação aos cativos. Esses cativos do pecado e das doenças e sofrimentos, Jesus os libertaria. Ele abriria as prisões para aqueles que estivessem presos. Os endemoniados, presos por demônios, Jesus abriria as prisões. Ele apregoou o ano aceitável do Senhor e consolou todos os que choravam. De fato, Cristo confirmou a profecia de Isaías.
Ele tocou nos olhos dos cegos e eles enxergaram. Ele curou os doentes. Em todo lugar que Cristo ia, ele levava vida e saúde, cura para a multidão. Ele de fato era o Messias do mundo. Como podia Jesus dizer que tinha perdoado os pecados se ele não fosse o Messias? Apenas Deus pode perdoar pecados e Jesus, o Deus homem, tinha o privilégio e a prerrogativa de Deus para perdoar pecados. Se Jesus não fosse o Messias, como então perdoaria pecados? Porque nenhum ser humano pode perdoar pecados. Jesus curava, Jesus perdoava. Homens e mulheres vêm a Ele hoje e encontram perdão também. E Jesus levantava homens e mulheres da morte. Pense em Lázaro. O irmão de Maria e Marta tinha morrido e Jesus sempre encontrava abrigo tranquilo na casa de Maria e Marta. E lá estava Lázaro morto já há 4 dias. E Jesus foi até a tumba e disse: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Se Jesus não fosse o Messias, como ele teria poder sobre a morte? Se Jesus não fosse o Messias, como ele ia ter poder sobre a tumba? Ele curava, ele perdoava, ele falava com amor, ele ressuscitava os mortos. Cristo de fato é mais que um homem bom, mais que um simples filósofo. Sim, naquela entrada triunfal, quando Jesus chegou em Jerusalém, a multidão percebeu quem era. A multidão viu que ele era e percebeu que ele era mais que um homem bom. Percebeu que ele era mais que um simples filósofo. Percebeu que era mais que um simples professor. Eles disseram: Hosanas, Hosanas, glória a Deus nas alturas. Ele curou os doentes, ele perdoou os pecados, ele ressuscitou os mortos, ele os levanta das suas tumbas e de seus leitos de dor. Jesus, o Messias, estava entre eles, e antes que os falsos líderes religiosos o tivessem enganado, eles o reconheceram. Amigos, as profecias estavam certas como peças num quebra-cabeça. Elas se encaixavam muito bem. Mais que um homem bom, mais que um simples filósofo, mas as profecias, mais que qualquer coisa, se encaixaram perfeitamente em sua vida. Deram evidências nas últimas 24 horas de vida de Cristo, em seus últimos dias em Jerusalém. De fato, quando Jesus celebrava a ceia, nós chamamos de última, uma profecia de 1000 anos, escrita em Salmos 41, verso 9, diz isso: até meu amigo íntimo. Notem que seria um amigo íntimo que trairia Jesus, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantava contra mim o calcanhar. Como o salmista Davi, 1000 anos antes, saberia que seria um amigo que trairia Jesus e não um inimigo. Jesus foi traído por Judas no jardim, e Jesus disse: amigo Judas, você me traiu com um beijo. De fato, Davi, o salmista, estava certo. Miqueias profetizou 700 anos antes, Belém, o local do nascimento. Isaías disse: nascido de uma virgem. Moisés disse: uma estrela guiará os sábios. Isaías disse: ele dará vista aos cegos e audição aos surdos, e curará os doentes, ressuscitará os mortos e perdoará pecados. Davi, o salmista, disse: um amigo trairá Cristo. Essas profecias falavam de descobertas nas profecias. A mais grandiosa descoberta na profecia que alguém poderia fazer não é sobre a besta, mas sobre Jesus Cristo, meu amigo. E descobrir que Ele é o Messias é a realização final de nosso sonho, a realização de nossa esperança. É a realização de saber que Ele é o que o mundo precisa, o desejado das nações. Judas o traiu, como a Bíblia profetizou. As profecias chegaram ao final nos últimos momentos de sua vida. Escute a fantástica profecia. Zacarias 11, versos 12 e 13. Notem a complexidade dessa profecia. Notem como precisa e certa é esta profecia.
Zacarias 11, versos 12 e 13. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Agora notem aqui dois aspectos: não ouro, mas prata. Não 25 moedas, mas 30. Por quanto foi Jesus vendido e pelo quê? Exatamente 30 moedas de prata, como o profeta Zacarias predisse centenas de anos antes. E tomei as 30 moedas de prata e as arroguei. Notem, não diz que eu as tomei e as lancei, eu as arroguei, o profeta disse, ao oleiro na casa do Senhor. Foi Judas que vendeu o Messias por este preço. O preço exato foi profetizado, 30 moedas de prata. Como resultado, Judas achou este dinheiro sujo, muito pesado para segurar. E Judas, então, em agonia e desespero, foi ao templo, jogou o dinheiro no chão e enquanto ele ecoava pelo templo, Judas falava: eu traí um santo inocente, eu pequei. O dinheiro seria usado pelos sacerdotes. Diz lá que Judas correu gritando pelo templo a comprar o campo do oleiro como um local para sepulcro fora de Jerusalém. Mateus capítulo 27, versos 5 e 7 descreve o cumprimento dessa profecia. Então Judas, atirando as moedas de prata, retirou-se, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Zacarias predisse centenas de anos antes e Mateus registrou o seu cumprimento. A profecia se cumpriu no tempo exato. A profecia se cumpriu na hora certa, sem erro. Jesus é mais que um homem bom. Jesus é mais que um guru moderno. Jesus não é somente um filósofo. Jesus é o divino Filho de Deus. Ele pede obediência, e a verdade da questão é que nos últimos dias da história, todo mundo dará obediência a Jesus ou obediência à besta. Todo mundo estará ou de um lado ou de outro. Você pode não ter se decidido por Cristo hoje à noite, ou você pode ter se afastado de Cristo e assim se arriscando a dar obediência à besta, a menos que você aceite o falso Messias, a menos que você aceite o verdadeiro Messias, você aceitará o falso Messias. Haverá uma linha traçada no centro, querido amigo meu. A evidência é que ele, Cristo, é o verdadeiro Messias. O salmista Davi, junto com Isaías o profeta, revelou uma profecia surpreendente. Olha essa profecia. Ele diz: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Isaías 50, verso 6. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías, o profeta, centenas de anos atrás, disse que Jesus seria açoitado, que suas costas seriam dilaceradas e feridas. Isaías disse que os soldados maus cuspiriam nele e ririam dele, que eles viriam e arrancariam seu cabelo e cuspiriam em sua face e diriam: quem te salvará? Imaginem a cena: soldados romanos de braços fortes, com chicotes de couro, embebidos em aço líquido, se aproximaram do Filho de Deus. Ele é açoitado nas costas, e então, com o estalar do chicote, esses soldados romanos que ali estavam feriram o seu corpo. O metal entrava na carne e com isso cortavam-no com violência, fazendo-o sangrar. Quem é esse que tanto sofreu? Quem é esse com as costas machucadas? Quem é esse com a testa sangrando? Quem é esse com um olhar de agonia na face? Quem é esse que sofre e morre? Ele é Jesus, o divino Filho de Deus, aquele que se tornou humano, aquele que pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu, o Messias. Profetas o predisseram e ele veio na época certa, nasceu no lugar certo, de uma mulher virgem, viveu uma vida de cura, amor, perdão e poder. Ele morreu como foi previsto nas antigas profecias da Bíblia.
a sua morte foi por mais de uma boa causa. De fato, ele é mais que um guru, por uma causa em que acredita. De fato, ele é o Filho de Deus com as mãos perfuradas. A Bíblia diz em Salmos 22, verso 16, leiam comigo por favor, Salmos 22, verso 16, leiam juntos. Transpassaram-me as mãos e os pés. A crucifixão não foi introduzida nos dias de Roma. De fato, nos dias de Davi, a crucifixão não era conhecida. Esse assunto, crucifixão, foi de fato introduzido 100 anos antes de Cristo. Constantino, 300 anos depois de Cristo, aboliu a crucifixão. Lembram que os métodos dos judeus para a pena de morte eram o apedrejamento? Lembram da mulher aos pés de Jesus? Queriam fazer o que com ela? O que queriam mesmo? Apedrejá-la. A mesma Bíblia diz, eles, qual é a outra palavra? Transpassaram. Como saberia Davi nos Salmos que as mãos de Cristo seriam transpassadas e seus pés também? Porque o Santo Espírito revelou a eles, por mim e por você, para não deixar dúvidas em nossas mentes que Cristo era o Messias. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz, olharam para mim a quem transpassaram. As mãos de Cristo foram furadas. O corpo de Cristo foi furado. Cristo foi furado por você e por mim. O sangue que caiu de seu corpo foi para curar e limpar todos os meus e os seus pecados. Ele teve a morte que eu merecia ter. Eu merecia morrer. Eu merecia ir para a tumba. Eu merecia nunca mais ressuscitar. Eu merecia estar perdido. Não por um tempo, mas pela eternidade. Porque o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Mas Cristo sofreu tudo. Cristo foi mais que um mártir, mais que um bom homem, mais que alguém que morre por uma boa causa. Ele morreu por causa dos nossos pecados, pelo seu e pelo meu. Notem a precisão dessa profecia. Salmos 22, verso 18, escrita 1000 anos atrás. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Por que essa profecia é tão precisa? Notem que ele diz, eles repartiram as minhas vestes. Jesus tinha poucos pertences para ser dividido, mas dividir suas vestes significava destruí-las. Então eles tiraram a sorte por ela. Sabem, há algumas evidências arqueológicas que os soldados romanos realmente tiraram a sorte. Vocês estão olhando para a Via Dolorosa, o caminho da cruz. Ela é real. E vocês estão olhando para uma inscrição de um jogo que foi desenhado na calçada, da mesma forma que uma criança desenharia uma figura na calçada. Este é um jogo de dados que os soldados romanos jogavam quando tiravam a sorte. Por que a profecia foi tão precisa? Porque Deus deixou tais evidências em qualquer mente inquisitiva, qualquer ser inteligente e racional tentando escapar da confusão deste mundo, tentando escapar das perplexidades desse mundo, tentando se esquivar dos falsos profetas e falsos messias, e toda a literatura que chega saberia sem qualquer sombra de dúvida que Jesus está acima de tudo isso como o verdadeiro Messias do mundo, o Cristo que subiu ao monte do Gólgota, o Cristo que foi pregado na cruz. Esse Cristo estava entre o céu e a terra para que ele pudesse te levar da terra para o céu. O ladrão disse, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. E centenas de milhões de homens e mulheres clamam essa palavra a ele, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Olhem essa profecia, amigos, Salmos 34, verso 20, leiam comigo por favor. Preserva-lhes todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. Seriam os ossos de Jesus despedaçados ou quebrados na cruz, sim ou não? De maneira alguma. Vocês se lembram que a Bíblia diz? Havia 3 cruzes naquele monte. 2 ladrões, um crucificado em um lado de Cristo e um outro crucificado do outro lado. E a Bíblia diz, eles foram até um dos ladrões e perceberam que não estava morto, eles quebraram seus ossos. Foram ao segundo ladrão e perceberam, bem, vamos ler. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro
e o outro que com ele tinha sido crucificado. Eles quebraram as pernas dos dois, eles fizeram isso. Agora notem o que a Bíblia diz. A Bíblia então diz: chegando-se porém a quem? A Jesus. Como vissem que já estava o quê? Morto. Eles o que fizeram? Não quebraram suas pernas. João 19, verso 32 e 33. Davi, o salmista, 1000 anos antes disse que as pernas de Cristo não seriam quebradas. Elas não foram quebradas. Como o salmista Davi saberia disso? Como Miqueias saberia que ele nasceria em Belém 700 anos depois? Como Moisés saberia que ele seria guiado por uma estrela? Os sábios seriam guiados por uma estrela 700 anos depois. Como Davi saberia que eles perfurariam suas mãos antes de existir crucifixão? Como ele saberia que seus ossos não seriam quebrados? Como Isaías poderia saber que nasceria de uma virgem? Porque a Bíblia não é um livro comum, é inspirada pelo Espírito Santo. Porque Jesus não é um homem comum, Jesus não é um ser humano qualquer, Ele é o verdadeiro Messias do mundo. Sim, quando Ele estava na cruz, Ele morreu por você e por mim, e milhares têm vindo à cruz. Um ladrão disse: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no terreno, e esse ladrão foi perdoado. Maria se prostrou aos pés da cruz. Ela tinha 7 maridos, mas estava lá com fé pura e uma mulher perdoada. Simão Cirineu veio da África. Homens e mulheres de todas as nações vêm a esta cruz. Não existe preconceito aos pés da cruz. Não há aos pés da cruz penalidade. Um soldado romano de coração duro foi aos pés da cruz. Judeus foram, gregos foram, romanos foram, homens foram, mulheres foram, crianças foram, camponeses foram, pescadores foram, fazendeiros foram, os cultos foram, os incultos foram, os cegos foram, os surdos foram, os feridos foram, os doentes foram. Eles vieram à cruz, e naquela cruz eles não vieram simplesmente para ouvir algum filósofo soltar algumas teorias. Eles vieram por vida eterna. Eles vieram por salvação. Eles vieram por redenção e encontraram em Cristo. Muitos biógrafos param na morte do herói da história. Mas quando Jesus saiu da cruz, quando seu corpo ensanguentado, ferido e açoitado foi colocado na tumba, ele saiu de lá vivo. No domingo de manhã, a Bíblia diz em João 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus saiu da tumba. O Pai disse: teu Pai te chama. A tumba de Cristo está vazia. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, você também pode viver. Porque Ele está vivo, porque Ele saiu da tumba, porque Ele é divino, porque Ele é mais que um guru com filosofias, porque é mais que um simples mito ou uma simples lenda, porque é mais que um historiador, porque é mais que um educador brilhante e de sucesso, porque Cristo é divino. Se você for à tumba, se você for àquele local antes que Ele volte, você pode viver eternamente, porque Cristo foi ressuscitado dos mortos. Ele é o princípio, é o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a ressurreição da vida, e por isso você pode se levantar e viver eternamente. Eu prefiro colocar minha fé no divino Filho de Deus. Eu prefiro colocar minha fé no Messias do mundo do que num guru, num filósofo, num falso Messias. John colocou sua fé nesse Cristo, o amava de todo o seu coração. Ela era uma senhora simples, digna e cristã. Ela não tinha um nível alto de educação, mas ela amava Jesus. Seu marido Jed nunca tinha se entregado a Cristo, nunca havia assumido um compromisso com Cristo.
O trabalho era seu Deus. Ele trabalhava 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia. Ele se achava muito inteligente para Jesus. Ele se achava muito autossuficiente. Ele não precisava de Deus. Ele sabia que era esperto, vivo, inteligente. Ele sabia que daria certo na vida. Ele não precisava de Jesus. Era frequente ele não poder controlar seu temperamento. Se zangava com seus empregados, se zangava com Joan. Por mais de uma vez, Jed voltou para casa e dava um tapa em Joan e dizia: eu te falei que tinha uma reunião de negócios hoje à noite. Apronte minha janta e faça isso agora. Uma noite, Jed chegou em casa. Os carrinhos de Steve estavam na sala. Ele viu aquela cena. E Jed estava com pressa para uma reunião, estava atrasado, foi em casa só para engolir alguma coisa e saiu de novo. Ele viu os carrinhos de Steve e ele pisou neles com seus pés e disse: Steve, tire essas coisas daqui. E ele disse algumas palavras horríveis: tire essas coisas horríveis daqui. Steve começou a chorar e Joan ficou impaciente e deu-lhe um tapa. E quando Jed chegou em casa naquela noite, seu filhinho correu para a mãe e disse: mãe, eu estou com medo do papai. Mamãe, eu estou com medo do papai. Mamãe, você é tão amorosa comigo, você me ama, mas o papai me bate. E mamãe, naquela noite, por que você estava chorando? Mamãe, quando o papai voltou para o trabalho, por que você estava chorando? Mamãe, o que é isso perto do seu olho? O que é isso preto em volta do seu olho, mamãe? O papai bateu em você de novo, mamãe? Joan tentou fazer o melhor que podia, mas Steve, o pequeno Steve, aprendeu a odiar o pai. Uma noite, Jed chegou e ouviu Steve dizer a Joan: mamãe, eu estou com tanto medo do papai, eu tenho mesmo que ir falar com ele hoje. Aquela noite, Jed não foi para a cama como ele normalmente ia. Não foi para nenhuma reunião de negócios, simplesmente ficou sentado numa cadeira. Ele pensou em sua infância, ele cresceu numa igreja, mas se afastou de Deus. Ele pensou na maneira que tratava sua esposa. Ele pensou na maneira que tratava seu filhinho. Ele pensou em como seu gênio estava fora de controle. Ele pensou em como sua vida estava fora de controle. Ele pensou no fato de que ele precisava mudar sua vida. Ele precisava de poder em sua vida. Ele precisava de perdão em sua vida. Ele precisava de misericórdia na sua vida. E naquela noite, Jed se ajoelhou perto daquela cadeira e ele disse: Senhor, eu tenho andado longe de Ti, mas hoje eu estou voltando. Senhor, eu me afastei de Ti, mas hoje eu estou voltando. Senhor, se quiseres, eu estou voltando. Senhor, me perdoe, eu te peço esta noite, Senhor, tire de mim a culpa. Senhor, eu achei que fosse forte, eu achei que tinha a minha vida sob controle, mas lá no fundo eu sei que falta alguma coisa. Senhor, a menos que me ajude, não posso controlar meu gênio. Senhor, a menos que me ajude, eu não posso controlar a bebida. Senhor, a menos que me ajude, eu não posso controlar a minha vida. Naquela noite, Jed experimentou o verdadeiro milagre de um Cristo que perdoa. É claro, ele às vezes ficava com raiva depois daquela noite. Sabe, ele não se tornou perfeito depois daquela noite, mas naquela noite ele ouviu Jesus bater na porta da sua vida, preencher a sua vida. E Jesus disse em Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Jesus é mais que um bom homem. Jesus é mais que um simples filósofo. Jesus é mais que um professor justo. Ele é mais que apenas um mito. Ele é mais que um guru. Jesus é o divino Filho de Deus. Ele morreu para que você possa viver e ter vida eterna. Ele morreu para que seus pecados fossem perdoados. Ele morreu para que sua culpa acabasse. Ele morreu para que você morasse no céu para sempre. E esse Deus se livrou dos laços da sepultura. Esse Deus destrancou a porta da morte.
E Ele pode capacitá-lo a morar no céu para sempre. Essa vida, o Cristo Todo-Poderoso pode dar a você. E Ele pode mudá-lo hoje. Você pode mudar sua vida hoje à noite. Você pode ter uma nova direção hoje à noite. Você pode dar um novo rumo à sua vida essa noite. Hoje pode ser a noite para começar de novo. Limpo, límpido e novo. Você sabe que não está feliz do jeito que está vivendo. Você sabe que existem coisas na sua vida que não estão em harmonia com Deus. Você sabe que no fundo do coração você gostaria de ser uma nova pessoa. Você não precisa levantar a mão. Você não precisa se levantar. Você não precisa vir aqui à frente. Mas hoje, aí mesmo, você pode curvar a fronte. Hoje, enquanto John e Jocelyn estão cantando, no momento pessoal com Deus, esqueça a audiência. Há pessoas na Romênia hoje que pela primeira vez abrirão seus corações a Deus. Centenas de vocês. Há pessoas na Polônia esta noite que pela primeira vez abrirão seus corações a esse Cristo. Há pessoas na Hungria hoje que pela primeira vez abrirão seus corações a esse Cristo em toda a Europa. Pessoas na Alemanha, em todo lugar. Senhor, você achava que estava indo tudo bem. Senhora, você também achava, mas há alguma coisa na sua vida e hoje você está abrindo o seu coração a Cristo, pedindo perdão, misericórdia e poder. Hoje aqui, nos Estados Unidos, British Columbia, aqui, perto em Alberta, Minnesota, Utah e também em Ontário, por toda a grande província do Canadá. Agora mesmo diga, Senhor, volta ao lar. Aqui nos Estados Unidos, de leste a oeste, de norte a sul, vocês estão dizendo, Senhor, eu quero voltar para Deus. Eu me afastei, mas eu estou voltando. Ou talvez você nunca o tenha aceitado, mas você veio hoje à noite e Ele pode dar misericórdia. Ele pode te dar salvação, Ele pode te dar vida eterna, Ele pode mudar a sua vida hoje à noite. Por que não curva a sua fronte agora? Enquanto John e Jocelyn cantam, tão longe do Senhor andei, mas eu volto ao lar. I've wandered far away from God. Now I am coming home. The path of sin too long I've trod. Lord, I'm coming home. I've wasted many precious years. Now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Coming home. Coming home. Nevermore to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Coming home. Coming home. Nevermore to roam. Open wide thine arms of love.
Hoje, enquanto oramos em silêncio, é a hora de voltar. Você já está longe há tempo demais. Já se desviou há tempo demais. Lar é o coração de Deus. Lar é aos pés da cruz. Lar é a sua vida com Jesus. Hoje, enquanto oramos, no silêncio do seu coração, você gostaria de dizer: Jesus, estou voltando ao lar. No silêncio do seu coração, você gostaria de dizer: Senhor, não consigo sozinho. Meu coração só quer o mal. Eu estou inclinado a tentações. Sou tão fraco. Se você é fraco, Deus é forte. Se você é frágil, Ele é poderoso. Onde abundou a tentação, superabundou a graça de Deus. Mas, meu amigo, Ele não pode ajudá-lo a menos que você deixe. Ele não pode tomar sua vida a menos que você a dê a Ele. Hoje, ao orarmos, faça isso. Diga a Jesus: eu estou voltando ao lar. Querido Pai, obrigado por Jesus ser o Messias deste mundo, o Cristo verdadeiro e não o falso Cristo. Obrigado porque posso voltar ao lar, porque centenas e centenas de pessoas estão voltando para o coração de Deus essa noite, porque centenas e centenas de pessoas estão dando a vida a Ti. Cargas são tiradas, a culpa é removida. Ó Pai, onde somos fracos, faça-nos fortes e nos dê seu poder esta noite. Leve-nos daqui cantando louvores a Ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa os abençoar imensamente.